O tema da mensagem são verdades bíblicas, e essa mensagem é uma de duas partes. O propósito é levar você a conhecer as verdades básicas do Evangelho para que elas se tornem reais em sua vida e você possa explicar a quem lhe pedir a razão da fé em Cristo Jesus. Inicialmente, queremos fazer duas perguntas muito importantes. A primeira é, pensando em termos de vida espiritual, você tem a certeza de que se morresse hoje iria para o céu? Você deve responder isso, mas não para mim. Se você não tem essa certeza, você gostaria de ter? A segunda, suponhamos que você comparecesse ainda hoje diante de Deus e ele fizesse uma pergunta que com certeza ele não vai fazer, mas faz com que você reflita agora se você tem essa resposta. Suponhamos que você fechasse seus olhos hoje e comparecesse diante de Deus e ele perguntasse: por que razão eu devo permitir a sua entrada no céu? Você deve saber por que razão Deus deve acolher você. A maior parte das pessoas que responde a última pergunta diz mais ou menos assim: bem, eu tenho procurado viver uma vida decente, procuro fazer o que é certo, tenho uma religião e frequento uma igreja. No trabalho de evangelismo pessoal, a gente encontra isso fartamente. Muitas pessoas que fazem exatamente o que está descrito. Ou então ela vai dizer: bem, eu não faço mal a ninguém, dentro do possível, procuro ajudar as pessoas que precisam. Essa é uma pergunta não, é uma resposta que nós encontramos quando fazemos essas duas perguntas. Agora compare essas respostas que nós vimos aqui com as suas. Se você respondeu assim ou usou outras palavras para dizer quase a mesma coisa, então temos algo que, sem dúvida, podíamos dizer que é a coisa mais importante que alguém pode entender, compreender e acolher. São os fatos que vamos destacar através de 5 palavras-chave. Primeira palavra, graça. Segunda palavra, homem. Terceira palavra, Deus. Quarta palavra, Cristo, e a última palavra é fé. Graça, homem, Deus, Cristo, fé. Então esteja atento a essas 5 palavras-chave. A primeira palavra-chave é graça. O que é graça? Graça é uma palavra muito abrangente no Novo Testamento. E por que não dizer no Velho Testamento também? Ela alcança tudo aquilo que você não tem de si mesmo e que é dado por Deus. É algo que não vem de você, não é resultado do que você faz ou fez. Na Bíblia, graça significa aquilo que você recebe de graça. Ou seja, gratuitamente, aquilo que não é resultado do mérito seu. Aquilo que é uma dádiva, é um presente que Deus lhe dá. E eu repito, não por mérito seu. Ou em outras palavras, é um favor que Deus concede de forma imerecida a quem queira receber. É para todos? É.
mas só tem quem quer e aceita essa graça. Deus nunca impõe a nós nenhuma das suas ofertas, nenhuma de suas dádivas, é para quem quer. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. É de graça. Por isso mesmo o céu é uma dádiva gratuita de Deus. Por isso perguntamos, você tem certeza? Qual é a base da sua certeza? Então o céu é uma dádiva gratuita, sim, absolutamente gratuita. O céu e a vida eterna não custam nada, absolutamente nada. Deus dá a quem deseja gratuitamente. O céu não é ganho por merecimento. O que mais se ouve quando nós abordamos alguém com a mensagem de salvação é que ela se acha merecedora, por N razões que ela apresenta. Mas a Bíblia diz que não é por aí. Não se trabalha para adquirir o céu, nem lhe é dado como recompensa de boas obras. De fato, é muito difícil crer nisso, porque as pessoas estão acostumadas a sempre pagar por alguma coisa. É difícil de imaginar que alguém possa dar a você alguma coisa sem depois cobrar alguma outra coisa. Então, nós temos que entender que Deus é gracioso e Ele nos dá gratuitamente. E é para quem crê que é assim e por isso recebe. Se você não crê, você não vai receber. Se você continuar querendo fazer alguma coisa, você não pode ter a graça de Deus. Porque a graça é para quem quer receber de graça. Romanos 6:23a diz assim: porque o salário do pecado é a morte. O que eu e você recebemos como resultado dos nossos atos, há pessoas que dizem, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca adulterei. Jesus diz que se você algum dia ficou com raiva de alguém, o pecado é equivalente a tirar a vida da pessoa. Jesus disse que se você sentir o desejo de estar com uma pessoa na cama para um ato sexual e essa pessoa não é o seu cônjuge, você já adulterou. Só se você pensar, imaginar e alimentar isso na sua mente. Então, pecar não é necessariamente você transgredir um mandamento propriamente, mas é a essência desse mandamento. É muito fácil cumprir a lei, nunca matei ninguém, mas quantas vezes você já teve vontade de voar no pescoço de alguém e torcer? Se você não teve, eu já tive, viu? Se você se julga melhor do que eu, é um direito que você tem. Quantas vezes você já sentiu o desejo de enfiar a mão na cara de uma pessoa? Eu já tive. Agora, se você não teve, você é uma pessoa privilegiada, muito privilegiada. Mas eu tenho que dizer que você não vai ganhar o céu por isso não. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então é isso que eu e você merecemos, mas o versículo não termina aí. O versículo continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não é no que você fez ou faz ou deixa de fazer, é no que Jesus fez por você. Então, a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna.
E essa afirmação é algo realmente extraordinário. E muitas pessoas nem estão aí para isso porque acham que isso aí é mais uma história. Mas isso é a palavra de Deus. Se você crê nela, você tem. Se você não crê, você não tem. De fato, essa é a melhor coisa que alguém pode ouvir. Naturalmente, essa declaração levanta muitas perguntas. Como é que pode ser isso? Quem tem o direito de receber essa dádiva? É para todos? O que impede a pessoa de recebê-la? A segunda palavra-chave é o homem. Quando estamos falando de homem, não estamos falando do homem como no sentido de sexo. Nós estamos falando do ser humano, da pessoa humana. Então, o ser humano é pecador, como está escrito. Romanos 3, 10 a 12. Não há justo, nenhum sequer. Olha, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Eu faço, mas faz muito mal também. Olha, só quem não é honesto consigo mesmo vai dizer que nunca teve nenhum pensamento mau, nunca transgrediu a palavra de Deus. Só se você não conhece a palavra de Deus, mas se você conhece a palavra de Deus, a Bíblia diz que pelo conhecimento da palavra de Deus vem também o conhecimento do pecado. Então, à medida que você lê a palavra, você descobre quão pecador você é. Quão pecador eu sou. Quão pecadores nós somos. Romanos 3, 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Algumas versões dizem, e destituídos estão da glória de Deus. Talvez seja a tradução que expresse melhor o significado dessa declaração. Todos pecaram e ficaram separados da glória de Deus. Concluímos então que, de acordo com a Bíblia, todo ser humano é pecador. Isaías, o profeta Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder salvar. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Ou seja, Deus está com a mão estendida, Ele não é surdo. Tem gente que grita pensando que Deus precisa ouvir, que Ele é meio surdo, porque isso que eu tenho que falar alto, senão Ele não ouve. Deus não é surdo, a mão de Deus não está encolhida para que Ele não possa salvar e não possa atender. Mas o que impede que Deus nos ouça, o que impede que Deus nos salve, são os nossos pecados. O homem não pode salvar-se a si mesmo. Ainda em Isaías 64, 6, nós temos uma importante declaração que mostra a incapacidade do ser humano de salvar-se a si mesmo. Esse trecho diz assim: todos nós somos como o imundo. O imundo, se vocês se lembram, se você tem algum conhecimento do Novo Testamento e do Velho. No Velho Testamento você descobre que quando uma pessoa tinha uma doença contagiosa,
ela devia sair gritando pela rua, imundo, 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 para que todas as pessoas se afastassem dele. Por causa da doença dele, que era contagiosa. E ele tinha que morar num lugar fora do acampamento, onde o povo estivesse, ou a cidade. Então ele saía dizendo, imundo, 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 para que as pessoas saíssem de perto dele. E Isaías diz, olha, todos nós somos como imundo. Como o imundo? Por quê? Porque temos alguma doença contagiosa? Não, nós somos pecadores. E todas as nossas justiças, tudo aquilo que eu e você fazemos, são como o trapo da imundícia. Ou da imundícia, da imundícia. Eu vou falar uma coisa aqui que é difícil de falar. Eu não sei se você viveu nesse tempo, mas eu lembro que era criança e pude ver na minha casa, no varal, estendido uma coisa que as mulheres usavam no período de menstruação. Era um pano, espécie de uma toalha, que elas usavam aquilo, lavavam e depois penduravam no varal. E muitas vezes, quando criança, eu queria saber o que era aquilo e ninguém me falava. Mas um dia eu soube. E o sentido aqui, aquilo, quando a mulher estava na sua menstruação, ela era considerada como impura. E ela tinha que ter determinados cuidados. E a menstruação em si era considerada como impureza. Isso tinha um caráter, eu entendo hoje, um caráter de impedir que a mulher tivesse determinadas doenças, por N razões, porque é o período em que a mulher está mais susceptível a adquirir enfermidades no órgão genital. E então Deus, que não entendia que o homem não tinha como entender certas coisas que nós entendemos hoje pelo conhecimento que temos, não nosso, mas que nos é oferecido pelos médicos. Então Deus orientou para que o homem não coabitasse com a mulher durante aquele período, para que a mulher se guardasse e determinadas orientações. Mas então, aquele pano que era usado era considerado como um imundo. Então o texto está dizendo, todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundície. No original hebraico diz claramente o significado disso aqui. Todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades como nos arrastam como um vento. Então, é assim que é descrito o ser humano. Todos nós, diz o texto. E aqui não tem para ninguém. Não tem exceção para ninguém. Tito 3:5. A primeira parte diz assim, ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Então veja, não foi por obras de justiça. Obras de justiça normalmente são esmolas, são dádivas que você oferece a alguém que esteja necessitado. Enfim, qualquer bem que você tenha feito a uma pessoa necessitada. Então, não foi por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Não é pelo que eu faço, eu repito, é pelo que Deus fez através de Jesus, mas nós vamos chegar lá. Assim sabemos que não é por causa de atos de justiça praticados por nós, mas devido à sua muita misericórdia que Deus nos salva
e nos tem salvado, se você já teve essa experiência. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça, e graça é favor imerecido, vocês são salvos. Outra vez, é de graça, é por graça, é uma dádiva, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom, é uma dádiva, é um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom, é uma dádiva de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Imagine que eu fosse ricaço, um ricaço, e eu pudesse, com um gesto, doar uma quantia que possibilitasse a construção de um hospital, ou de um orfanato, ou qualquer coisa semelhante. Digamos que eu pudesse construir centenas de hospitais. Poxa, o cara é o cara, né? Mas a Bíblia diz que não é por aí. Para ninguém se enche, para que ninguém se glorie e se ache melhor do que qualquer pessoa. É muito fácil o rico, com uma canetada, hoje não precisa nem de caneta, é só através do Pix, ele faz tudo, né? Então, é muito simples para ele fazer um negócio desse, e já teria ganho o céu, já imaginou? Mas não é por aí. Então vamos para a terceira palavra-chave, Deus. Deus é amoroso e misericordioso. Uma das coisas mais surpreendentes e mais difíceis de compreender é que Deus nos ama apesar de sermos pecadores. Ele nos ama não por causa do que nós somos, mas por causa do que Ele, Deus, é. Então veja, não é o que eu faço ou o que eu sou, é o que Ele é. E o que Deus é? Quem sabe? Amor. Deus é amor. A essência de Deus é amor. Se você quer uma definição de Deus, é essa que a Bíblia dá: Deus é amor. Ele ama todas as pessoas e indistintamente. E diz claramente em 2 Timóteo 2,4 que ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Mas ele não impõe, você tem que ser. Não. É para quem quer. É para quem quer. Todavia, apesar de vermos em toda a Bíblia as maravilhas do amor de Deus, ele nos mostra claramente também que Deus é justo e ele precisa punir o pecado. Então veja, de um lado, o amor de Deus. Ele quer salvar todo mundo. Mas do outro lado, é a justiça dele. Ele é amoroso, ele é amor, sim, mas ele é justo. E ele tem que fazer justiça. Como é que ele pode salvar alguém e fazer justiça ao mesmo tempo se nós somos pecadores? Então vamos entender isso. Nós nunca veríamos com bons olhos um juiz que fosse brando em excesso com os transgressores da lei. Eu não quero que se associe isso a nada, tá? Por favor. É verdade que a gente vê isso, mas um juiz digno não se coaduna com a transgressão. Não faz vista grossa à transgressão. Se um juiz abrandasse a pena de uma pessoa
que praticou um delito, nós diríamos o que não dizemos, infelizmente, fora com esse juiz. Até porque se você disser isso, você vai preso, né? Assim é com Deus. Nós temos um trecho na Escritura que é quando Deus vem até Abraão e Deus conta para Abraão que vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Antes de contar, ele diz que ele desceu, é uma forma figurada de dizer que Deus veio para tomar alguma atitude em relação ao que vinha acontecendo em Sodoma e Gomorra. E Abraão faz um apelo, e ele diz, ele queria salvar o seu sobrinho Ló, e ele então diz assim no verso 25, longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? E ele faz um apelo a Deus e depois ele vê que o apelo não tem jeito, porque a coisa lá era muito mais séria do que devia, né? Do que era possível suportar. Mas a pergunta que Abraão fez a Deus é, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Com certeza faria. Deus, falando através do profeta Ezequiel, adverte a todo homem quanto à responsabilidade pessoal diante do pecado. Eis que todas as pessoas são minhas. Como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Não se trata de morte física, ainda que essa fosse aplicada no contexto do Velho Testamento, mas trata-se de separação de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados da comunhão com Deus, por causa do pecado. E Deus diz claramente em Ezequiel 18:4, eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do Pai, também a pessoa do Filho é minha, a pessoa que pecar, essa morrerá. Aparentemente está criado um problema, então, sem solução. Deus é justo e deve punir o pecado, todavia Deus também é amoroso e cheio de misericórdia e não deseja nos punir. Como solucionar esse problema? Deus preparou a solução. E esta veio através de Cristo. A quarta palavra-chave é Cristo. Quem é Jesus Cristo? Ele é o Deus Filho que se fez homem. Jesus é Deus com todas as letras. João 1, capítulo 1, versículo 1 diz assim, no princípio era o verbo. Verbo é uma palavra grega, logos, que significa palavra. Quando você diz que uma pessoa é verbosa, será que existe esse verbo? Esse verbo não, esse adjetivo. Você quer dizer que ela fala muito, ou que ela fala bem, né? Então, soltei o verbo, falei o que tinha que falar, então verbo é palavra. Por isso que algumas versões dizem, no princípio era a palavra. Então, o texto diz, no princípio era o verbo. O verbo é uma referência à pessoa de Jesus, como nós vamos ver já já. E diz que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, acerca de Jesus, diz que ele, desde o início de tudo, ele já existia. Quando você pensar em alguma coisa, Jesus já existia. Antes de nada existir, ele já existia.
Segundo, o texto diz que ele estava com Deus. E diz que ele era e é Deus. Ele estava no princípio com Deus, diz o verso 2. E o 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por ele. Outras versões diz: todas as coisas foram criadas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o que Jesus é? Nada mais, nada menos que Criador de todas as coisas, junto com o Pai e com o Filho, com o Espírito Santo. E como é que a gente sabe que o verbo é uma referência a Jesus? No verso 14 diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai, o Filho único do Pai. Até então Jesus era o único Filho de Deus. E continua sendo o único que é Deus. Hoje nós somos feitos seus filhos, mas nunca seremos Deus, né? Queremos destacar aqui verdades fundamentais sobre a pessoa de Jesus. Então, o texto está dizendo que tudo que existe hoje no universo foi criado por meio de Jesus. Bem, voltando ainda, desde o princípio ele já existia. Antes de qualquer coisa existir, Jesus já existia com o Pai. Tudo que existe hoje no universo foi criado por meio de Jesus Cristo. E ele é o Criador juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Pois bem, o que Jesus Cristo fez? Dissemos o que Jesus Cristo é. Agora vamos ver o que Jesus fez. Ele pagou por nossos pecados e adquiriu o céu para nós, o qual ele nos ofereceu como dádiva. Ele pagou por nossos pecados e adquiriu o céu para nós, o qual ele nos oferece e nos ofereceu como dádiva. Ele pagou pelos nossos pecados. É como se eu e você tivéssemos uma dívida impagável e Jesus fosse lá e quitasse a minha dívida. E acontece que a dívida que eu tenho é impagável. Não há nada que eu possa fazer para pagar essa dívida. Então ele se ofereceu para pagar, porque ele pode pagar. E é por isso que ele foi à cruz e derramou ali o seu sangue, né? Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu por nós porque nós éramos melhores do que qualquer pessoa, mas no estado deplorável no qual nos encontrávamos. Eu já disse aqui para vocês que quando aceitei a Jesus, eu aceitei Jesus de verdade, não tem nenhuma dúvida disso, mas eu me achava muito legal, sabe? Eu achava que eu era um crente excelente. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu creio que não devo. Mas eu precisei conhecer quem eu era de fato. E Deus me permitiu que eu conhecesse o fundo do poço. E eu fui ao fundo do poço. E eu fiquei horrorizado comigo mesmo. E eu descobri que eu não era esse santinho de pau oco não, tá? Eu descobri que eu era o mais indigno dos pecadores, para usar uma expressão que quem usa é o apóstolo Paulo. Então eu fui lá no buraco e eu conheci que realmente, aí eu entendi o que é graça.
Há um hino que nós cantamos pouco. Maravilhosa graça. E tem aquele também que é... Ah, bom, eu não vou lembrar. Hein? Como é que começa, Eunice? É aquela que fala que eu fui um pecador lá... Não, é um que normalmente é uma versão de alguém que se converteu no navio de escravos. Sabe quem é? Quem aqui sabe? É essa mesma? Esse cântico é indescritível, né? Mas foi assim que eu conheci. Então já era crente, mas era um crente que achava que era legal. E eu não tinha nada de legal, e nem tenho nada de legal. Então, então Deus me amou quando eu estava na pior, quando eu estava na condição de pecador. Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isso descreve o sofrimento de Jesus na cruz e mostra que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, que ele foi castigado para que eu pudesse ter paz, que ele foi ferido para que eu fosse sarado, espiritualmente sarado e fisicamente também. Isaías 53:6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi para isso que Jesus veio. Ele recebeu e se dispôs a receber sobre ele os nossos pecados, para que você e eu pudéssemos ter perdão, e para que Deus, sendo justo, punisse o meu e o seu pecado na pessoa de Jesus. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Verso 7, Isaías 53. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Não abriu porque ele tinha que receber sobre ele toda a condenação. E ele, se abrisse a sua boca, ele faria em causa própria, e ele não estava ali por causa dele, ele estava sofrendo aquilo por nossa causa. É por isso que 1 de João 7 diz: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 Coríntios 15, 3 e 4, nós temos ali 3 acontecimentos narrados. E o apóstolo Paulo escreveu assim: antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Foi isso que Jesus fez. Ele veio morrer por nossos pecados. E Jesus também prometeu que iria preparar um lugar para nós. João 14:2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Com seu sacrifício, Cristo comprou para nós o direito de termos um lugar no céu.
e o deu a nós gratuitamente. Por isso que Romanos 6, 23 diz, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quinta palavra-chave, fé. Quem recebe a dádiva da vida eterna? Até agora nós vimos graça, homem, Deus, Cristo e agora a última palavra, fé. Quem recebe a dádiva da vida eterna? Todos? Não. A Bíblia diz que são poucos os que encontram o caminho para a vida e que muitos vão para a perdição. Talvez se fosse por mérito, por meritocracia, talvez o número fosse bem grande, porque as pessoas fariam tudo para chegar lá. Mas Deus falou, olha, não tem para ninguém. Só tem um jeito, é só através do meu filho. Ou você recebe meu filho ou não vai ter nada para ninguém. Você e qualquer um que ouvir essa mensagem tem que entender que não é você, é Ele. O plano não é meu, não é seu, é o plano de Deus. Não vale o que você pensa, o que você acha. O que vale é o que Deus diz, e é isso que vai valer. E Mateus 7, 13, 14 diz, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Veja que, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. E vale dizer aqui uma coisa, se você escolher Jesus, Ele perdoa você, Ele purifica você de todo pecado, mas você tem que se arrepender, você tem que deixar o pecado, e não é porque você pode deixar o pecado, é porque Ele vai capacitar você a deixar o pecado. Agora você vai a Ele pela fé. Então vamos ver mais sobre fé. Como podemos então receber essa dádiva de Deus? Nós já vimos Efésios 2, 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Essa palavra tão pequena é de importância vital para recebermos a dádiva de Deus, o dom de Deus, a vida eterna. O que não é fé? Mera concordância intelectual não é fé. Eu quero exemplificar aqui uma coisa. Quantos aqui sabem quem descobriu o Brasil? Não tenha medo não, quantos sabem? Quem foi? Ah, foi Pedro Álvares Cabral. Tá. Você estava lá? Você acredita? Sim, você acredita. E em que isso muda a sua vida? Nada. O que Pedro Álvares Cabral pôde fazer para você? Nada. Tudo bem. Muitas pessoas pensam que têm fé, na realidade não sabem mesmo o que quer dizer fé. Vamos então ver o que não é fé, ou melhor, o que não é a fé que salva, ou a fé salvadora. O fato de uma pessoa crer que Jesus nasceu, viveu e depois morreu numa cruz, não é fé. O que muda isso na vida de uma pessoa? Ela sabe que tem comprovação na história que Jesus fez isso, mas quem Jesus é para essa pessoa? Até então, um fato histórico. Alguém que veio, morreu, viveu e morreu, teve ensinos preciosos, muito bonitos. Isso não salva ninguém.
Então, isso é simples concordância intelectual com fatos verídicos, fatos da história. Seria simplesmente acreditar naquilo que a história diz e nada mais. A Bíblia nos diz que o diabo também crê e que ele treme. Tiago 2,19, você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Mas isso não salva os demônios. Outro exemplo, fé temporária não é fé. Muitas pessoas passam a maior parte do tempo sem se preocupar com Deus, não estão nem aí para Ele. Vivem como se Ele não existisse. Quem sabe até creiam que Ele existe, mas não tem nenhum relacionamento com Ele. Mas quando as coisas apertam, e vem angústia, vem aflição, então elas dizem, eu tenho fé que Deus vai me ajudar. Também pode dizer, aconteceu porque Deus quis. A esse tipo de fé nós poderíamos chamar de uma fé temporária. Porque passado o problema, a fé desaparece. Então, a pergunta que fazemos é essa, seria isto fé? A resposta é não. Mas o que é fé? Fé salvadora é a fé que salva, é confiar somente em Jesus Cristo para a salvação. Algum tempo atrás eu fiz aqui um negócio, vou fazer outra vez. Se você crê em Jesus, vamos supor que essa cadeira representa Jesus. Então, a Bíblia diz que é só em Jesus. Não há salvação porque não há salvação em nenhum outro nome, porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isso está em Atos capítulo 4, 12. Tá. Então, se Jesus é o suficiente, então, se eu confio nele, vamos supor que ele é a cadeira. E se eu estou confiado somente nele para minha salvação, eu posso sentar aqui e descansar nele. Agora, se eu sento na cadeira, eu creio em Jesus, mas eu fico segurando aqui porque a cadeira pode cair, né? Então eu estou confiando em Jesus? Não. Então você não pode confiar em Jesus e em outras coisas, ou é Ele e mais ninguém, e nenhuma outra coisa. Eu não posso fazer nada para acrescentar ao que Cristo já fez. Qualquer coisa que eu tente acrescentar ao que Jesus já fez, é uma ignorância completa do que realmente significa crer em Jesus. O que Deus quer, se tivesse outro jeito, Deus tinha mostrado, mas Ele diz que é só através de Jesus. Ou você confia em Jesus, ou então não tem para você. É só Jesus. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. Eu não posso fazer nada para acrescentar ao que Jesus fez, porque o que Ele fez foi completo. Quando Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele disse, está consumado. Ou seja, fiz o que era para ser feito. Acabou. Depois disso não tem penitência, não tem esmola, não tem nada que possa te dar um lugarzinho melhor no céu. Qualquer coisa que eu fizesse para ajudar na minha salvação seria a confissão da minha falta de fé no que Jesus fez por mim, para que eu pudesse ser salvo. Seria não aceitar o plano de Deus, o plano que Deus preparou para a minha salvação.
E a Bíblia nos diz que é somente através da fé em Jesus que eu posso ser salvo. Veja o que Jesus declarou acerca de si mesmo. João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse, eu sou o caminho, não é um caminho, não é um dos caminhos, é o caminho. Na realidade é só um caminho que existe mesmo. Mas ele não disse eu sou um caminho, ele disse eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém, é só por mim. Quando colocamos nossa fé somente em Jesus, paramos de confiar em nós mesmos, nas nossas pseudo-virtudes, nas nossas boas obras, e descansamos unicamente em Jesus. Por isso podemos ter paz e plena certeza da salvação, porque Ele já fez tudo o que era preciso fazer para que fôssemos salvos. Por isso é que Romanos 5,1 diz assim, justificados, ou seja, declarados justos por meio da fé, ou mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos pecados fazem de nós inimigos de Deus. Mas Jesus veio para nos reconciliar com Deus. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nossos pecados são perdoados e nós temos acesso à presença do Pai e dele mesmo, e do Espírito de Deus, completamente. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós temos paz com Deus, temos paz interior, e podemos ter paz com as pessoas também. Porque se eu recebo perdão de Deus, eu devo dar também às pessoas. Mas isso aí já é outra coisa. E para terminar, isso exige de quem me ouve, aqui ou em qualquer lugar, uma entrega. Então, eu preciso fazer algumas perguntas. Tudo que você ouviu na palavra de Deus faz sentido para você? Segundo, você está arrependido de todos os seus pecados? Ontem eu abordei uma pessoa que disse que... Perguntei se ela se arrependia, ela falou que não. E eu perguntei, por quê? Porque eu vou pecar outra vez. Eu falei, mas se você receber Jesus, você vai ter condição de não viver no pecado. Mas não houve quem fizesse essa pessoa entender. Mas tudo bem, isso aí já é outro assunto. Então é preciso que você e eu nos arrependamos. Arrependamos de quê? De ter vivido a nossa própria vida, feito o que achávamos que era melhor, viver do nosso jeito, ignorando Deus, ou fazendo mesmo coisas que não devem, que eu não devo e você não deve fazer. Então o pecado é você viver a sua vida, ser indiferente para com Deus, não estar nem aí para Ele. Esse é o pecado, é viver a sua vida autonomamente, como autônomo, uma pessoa independente. Então é preciso que você se arrependa. E é preciso que você transfira a sua confiança, a confiança que você tinha em si, para o que Ele fez. Se você faz isso, se você reconhece que Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e se você quer que Ele seja Senhor da sua vida, é importante frisar o senhorio de Cristo, porque Jesus não veio só para salvar. Ele veio para reinar na minha e na sua vida. Isso significa que Ele veio para ser Senhor.
Ele deu a vida dele por você, ele morreu por você, ele sofreu por você, mas ele fez tudo isso para que você o obedecesse. Agora, por quê? Porque ele quer colocar agir com tirania? Não, porque ele quer me dar o melhor. A obediência a Deus é você abrir as portas para receber o melhor de Deus. Agora, se você recebe de graça o que Deus lhe dá, você tem que entender que você deve obediência a Ele. E Ele não veio para atanazar a sua vida, não. Ele veio para que você tivesse vida e a tivesse em abundância. Agora, a vida com Deus não implica em continuar no pecado. Ele veio justamente para livrar você do pecado. Se as suas respostas são afirmativas, então ore comigo, confessando sua fé em Jesus. Se desejar, faça essa oração comigo. E eu vou fazer essa oração. Se você concordar, repita comigo. Pai, reconheço que Tu me amas, por isso que enviaste Teu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em meu lugar. Pela fé, convido Jesus Cristo para assumir o controle da minha vida como meu Salvador e meu Senhor. Agradeço a Ti o perdão de todos os meus pecados, por meio do sangue de Jesus Cristo. Em Seu nome eu oro. Amém. Eu não sei, alguém aqui que nunca tinha feito essa oração, fez essa oração hoje? Tá. Bem, vamos para a certeza da salvação. Deus promete vida eterna a todos que recebem a Cristo. 1 de João 5:11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Então eu pergunto para vocês, o que foi que Deus nos deu? E onde eu encontro essa vida? E essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, quem não tem a vida? Quem não tem o Filho. E quem tem a vida? Muito bem. E o texto diz, estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Com que propósito essa palavra foi escrita? Para eu pensar que tenho ou para eu saber que tenho? Para saber é diferente de pensar, não é? Então eu posso pensar, eu acho que eu tenho. Não, a Bíblia diz que eu tenho, é para eu saber que tenho. Então Deus quer que eu seja salvo e que eu tenha certeza de que eu tenho a salvação. Salvação não é algo que se perde, se você a tem. Se você a tem, ela é permanente. E aquele texto da Bíblia que diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Uma das regras de interpretação da Bíblia é a seguinte: você não pode pegar um texto isolado do seu contexto, e não se interpreta um texto senão dentro do contexto de toda a Bíblia. Como interpretamos esse texto à luz do que acabei de ler? Quem é salvo, persevera. Ninguém persevera para ser salvo, porque só Jesus pode salvar. Mas quem tem Jesus, persevera.